Quando a gente entende isso, a gente começa a ser mais ponderado na prescrição de anticoncepcional, né? De repente, é o que a paciente precisa naquele momento, por um curto período, enquanto ela organiza a vida dela, enquanto ela decide qual é o outro método que ela vai usar, né? Se vai ser um DIU, se vai ser um Mirena, enfim, se ela vai fazer métodos naturais, mas não pode ser encarado, como sempre foi, da forma que a gente aprendeu, inclusive, como um tratamento ou de qualquer doença. Eu brinco que anticoncepcional não trata nada. Estilo de vida trata tudo. Né? Então, é isso aí. Que aula, viu, minha senhora? Obrigada pelas dicas. Olá, eu sou Gabriele Tigre, sou médica ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica. E essa é minha amiga Lívia Cisneiros, também ginecologista com abordagem funcional integrativa. E este é o podcast Reconecta. Bem-vindos ao Reconecta, esse espaço que é para você transformar conhecimento e bem-estar e te ajudar a cuidar da sua individualidade. Eu vou começar esse episódio que é muito especial por muitos motivos, mas eu vou começar contando uma historinha que é muito comum no nosso consultório. A mulher chega, a paciente entrou no consultório e eu já observei que ela tinha um melasma. Ela sentou à minha frente e a principal queixa dela era um sangramento uterino aumentado. Ela vinha apresentando ciclos muito intensos. Ela tem 40 anos. Durante a conversa, e a gente começou a investigar, eu soube que a mãe dela teve câncer de mama. E que o primeiro ciclo dela, a primeira menstruação, que chamamos de menarca, aos 11 anos, já foi um pouco traumática, quando ela iniciou o uso de anticoncepcional dos 11 aos 25 anos, quando ela interrompeu para engravidar. Na conversa, eu entendi que essa mulher, além disso, ela tinha outras queixas. Doutora Lívia, menstruar para mim tem sido um tormento. Os meus ciclos, eu não me reconheço. Meu humor muda, eu não quero ver nem os meus filhos, eu fico isolada. Meu relacionamento está sofrendo impacto com esses ciclos. Antes de menstruar, minhas mamas doem muito. Eu vou tomar banho, a água do banho dói. Eu durmo de sutiã. Se eu for treinar, eu tenho que usar duas blusas, 2 tops, porque eu não aguento. E durante a nossa investigação, a gente descobre, né, através dos exames complementares, de que essa mulher, além de ela tinha um sangramento aumentado porque ela tinha adenomiose e um pólipo endometrial, e nos exames de mama, ela tinha também alteração fibrocística da mama. Ela tinha alguns nódulos benignos, doutora, a gente já acompanha há bastante tempo. Enfim, esse é o retrato de uma paciente comum de todos os dias dos nossos consultórios. Uma mulher fragmentada em sintomas e que ninguém nunca tinha conectado os pontos. Mas o corpo é um só. Quando a gente começa a ouvir o corpo como um conjunto e não como partes isoladas, uma palavra começa a ressoar: desequilíbrio. Um desequilíbrio hormonal conhecido como predominância estrogênica, que é o desequilíbrio hormonal talvez o mais comum entre as mulheres. Esse é o pano de fundo silencioso que muitas vezes passa despercebido nos atendimentos e a gente fica focando no mioma e esquece da endometriose. Foca na TPM e esquece da enxaqueca. Mas todas essas sintomatologias e todas essas doenças fazem parte de um desequilíbrio hormonal, a que chamamos de dominância estrogênica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast, sobre essas doenças, como acompanhá-las, tratá-las, mas, se possível, preveni-las. E para isso, a gente está muito feliz, a gente não está cabendo dentro da gente, eu e a doutora Gabriele, por receber 2 amigas, irmãs, 2 profissionais de excelência, são as nossas referências quando a gente precisa encaminhar alguma paciente. A doutora Sinara Costa, que é ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica, e a doutora Patrícia Lopes, que é ginecologista e mastologista. Olha o luxo que a gente está hoje, hein, Gabi? Hoje realmente é uma edição especial, é quase um episódio comemorativo, de celebração da amizade, do conhecimento, da busca de excelência de atendimento aos pacientes. Então, a gente fica muito feliz de receber vocês 2 aqui. Vamos lá, Livinha. Eu queria
trazer para começar a perguntar a doutora Sinara, Si, como a gente... Para mim é Si. Si, é muito comum essa história que eu te contei hoje. Então, uma paciente que está ali com 40 anos e que ela começa a ter ciclos traumáticos, né? Ciclos problemáticos. E, nesse caso, ela tem mioma, mas ela também tem um pólipo endometrial. Né? A gente fala, né, o mioma é até um diagnóstico mais comum, mas eu queria que você trouxesse para a gente se isso é uma coisa comum no seu consultório, como é que a gente trata e acompanha esses pólipos, né? Se eles precisam ser tratados, removidos. Enfim, traga a sua expertise para a gente, conte para a gente sobre esteroscopia, que é um exame que muda a história da paciente de uma forma muito pouco invasiva. Enfim, queria escutar do seu ponto de vista se isso é muito comum. Bem, Livinha, em primeiro lugar, eu comungo com vocês a celebração desse momento, então, para mim é uma honra, é um prazer, assim, estar aqui nesse momento para falar para as mulheres, estando entre amigas, né? Então, eu vou tratá-las como Livinha, Gabi, Pati, que é como a gente se chama. E o segundo ponto, na verdade, eu achei, assim, incrível você colocar esse olhar conectado para essa mulher, né? Ela não é só uma doença na mama, ela não é só uma adenomiose, não é só um pólipo. Na minha prática, sendo especialista na esteroscopia, eu vejo muito as mulheres que vêm, doutora, para tratar o pólipo. E uma ressalva que eu faço, eu não sou médica de tratar pólipos, eu vou olhar aquela pessoa. E falando dessa oportunidade, eu vou aproveitar para contar um caso que eu acho que ilustra também isso. Essa paciente eu atendi em janeiro do ano passado. Essa é uma colega médica de 35 anos, obesa, ela tem transtorno bipolar e chegou ao consultório com sangramento uterino anormal e um achado ultrassonográfico de pólipo, que geralmente é o primeiro exame que a gente faz para investigar esse sangramento, né? E essa paciente tinha uma questão muito interessante que ela tinha tido já um câncer de tireoide, passou por um episódio muito traumático em relação à cirurgia e ficou com muito medo do ambiente hospitalar. Então, ela me procurou no consultório para a realização da esteroscopia ambulatorial, mas ela também tinha medo. E ali, quando a gente enxerga aquela mulher por inteiro, a gente vai entendendo os medos que ela traz e propondo soluções. Naquele momento, a gente decidiu fazer, sim, a esteroscopia ambulatorial. Ela ficou mais tranquila em relação ao procedimento, entendeu como era. E a gente detectou, na verdade, não só um pólipo, como também uma hiperplasia endometrial difusa. Então, a gente tinha mais lesões do que o que o ultrassom previa. E, infelizmente, no caso dela, o tratamento proposto seria fazer a polipectomia, infelizmente, no centro cirúrgico, porque eram muitas lesões, remoção dessa hiperplasia. E só que, independente da gente indicar a remoção da lesão, a gente tem que olhar para aquela mulher que está obesa e que não adianta eu tirar o pólipo, porque eu não vou estar cuidando da saúde dela, eu vou estar resolvendo pontualmente aquele problema. E eu conversei com ela sobre isso, porque a gente tinha que abordar a prevenção do risco de câncer de endométrio, principalmente, né, a longo prazo. E essa paciente, a partir dessa conversa, ela teve uma mudança de estilo de vida. Eu sei que em menos de 3 meses essa paciente perdeu mais de 20 quilos. A gente conseguiu fazer a polipectomia, colocamos um DIU hormonal para prevenção dessa hiperplasia e ela teve uma mudança, né, de vida, assim. Então, eu acho que é sempre a gente olhar para essa pessoa como um todo. Ela não é só uma patologia isolada. Excelente. Esse exemplo foi muito, muito bacana e você concluiu exatamente o que eu vinha construindo com sua fala, que não é tratar um pólipo. O pólipo é apenas mais uma coisa ali nessa paciente que tem várias outras doenças inflamatórias, porque a obesidade inflama, a obesidade contribui para o aumento do estrogênio, exato. E esse estrogênio aumenta a proliferação endometrial e contribui para a hiperplasia endometrial. Se a gente não controlar as causas que estão precipitando a formação desse pólipo, a hiperplasia endometrial, a gente vai continuar tratando ela por diversas vezes. A gente não resolve o problema. Eu acho que eu vou até interromper vocês, porque acabou que a gente não explicou o que é a predominância estrogênica, né? Nós, mulheres, somos regidas por um equilíbrio entre 2 hormônios importantes, estradiol e progesterona, que são produzidos no nosso ciclo menstrual. Então, na primeira fase do ciclo, né, a gente menstrua, estamos com os hormônios baixinhos. Na primeira fase do ciclo, nós estamos produzindo estradiol.
né? Aquele folículo que vai ser ovulado no meio do ciclo, ele está sendo recrutado e começa a produzir esse hormônio fantástico na nossa vida, que é o estradiol. Mais ou menos no 14º dia do ciclo, a gente ovula, né? Esse folículo dominante que foi escolhido, ele sai ali, né? Do seu casulo. E essa estrutura que habitava esse folículo, ela vai virar um corpo lúteo, uma glândula que produz progesterona. Então, a progesterona é um hormônio que chega na segunda fase do ciclo para frente. E esse equilíbrio entre estradiol e progesterona é fundamental. Por quê? O estradiol, ele é um hormônio proliferativo para o útero e para as mamas, enquanto a progesterona é um hormônio antiproliferativo, né? Eles são complementares, na verdade, em muitos quesitos. Na excreção de sódio pelos rins, na questão cerebral, então o estradiol ele é estimulante demais. Se eu não tiver progesterona para conter esse estímulo, eu vou ter aquela ansiedade, aquela TPM exacerbada, insônia, eu posso ter enxaqueca por conta desse desequilíbrio. Então, toda vez que eu tiver eu estou produzindo muito estradiol, ou eu não estou produzindo progesterona, por algum motivo que a gente vai conversar mais para frente. Desnutrições, ou no caso que Gabi trouxe agora, uma paciente que tem obesidade, ela está inflamada, ela tem resistência insulínica, todos esses fatores aumentam a produção de estradiol. E a gente fica com mais estradiol em relação à progesterona. Então, entendam que toda essa conversa hoje que a gente vai ter é justamente sobre esse desequilíbrio. Existe uma outra condição onde eu tenho resistência à ação da progesterona, como na endometriose, que vamos falar. Então, toda vez que eu não tiver essa dança muito alinhadinha entre esses dois hormônios, eu tenho estímulo demais nesses órgãos que têm receptores para eles. Então, o pólipo, né, Si, pode até explicar, né, Si, o que é um pólipo? E uma hiperplasia endometrial, porque isso talvez não seja de conhecimento dos nossos ouvintes. Mas a gente pode, né, de uma forma simples, né, falar que é uma proliferação anormal, né, do endométrio ali por um hiperestímulo, a gente tem questões genéticas também, mas seria isso, né? Exatamente. Então, para também não assustar vocês, a gente está falando aqui em relação a proliferações desse endométrio que podem ter associação até risco de câncer. Na grande maioria das vezes, os pólipos, eles são patologias benignas, né? Mas que tem essa influência dessa ação estrogênica que vão estimular essa proliferação das glândulas, né, e do estroma, do tecido ali endometrial. E aí vão formar projeções que eu costumo explicar para pacientes, são como se fossem carninhas ali dentro do útero, que tem formatos, né, nodulares de diferentes tamanhos. Em relação a como é que a gente vai investigar, eu acho que é importante, como eu falei, quando a gente tem um sangramento uterino anormal, o ultrassom vai ser o primeiro exame, mas o exame de eleição, né, para poder confirmar e biopsiar aquele pólipo, é a esteroscopia. A gente vai fazer uma endoscopia do útero. Então, a gente vai fazer uma filmagem ali, a câmerazinha bem fina passa pela vagina, pelo colo do útero, enxerga essa cavidade uterina, para a gente conseguir acesso e biópsia desse tecido, para estudar de fato. Aquelas células são todas benignas, né? Em relação à paciente, ao perfil da paciente, geralmente a gente vai ver que o pólipo é mais comum entre 40 e 60 anos, de um modo geral, mas a gente tem que classificar. Se essa paciente tem histórico de sangramento antes da menopausa é uma coisa, mas se é após a menopausa, a gente vai dar um enfoque e uma agilidade maior para essa investigação, porque aí eu estou saindo completamente do script nesse sentido, né? Então, a gente vai valorizar mais esses achados. Então, é importante para vocês que estão ouvindo saber como valorizar as próprias queixas e até procurar o especialista de forma mais breve. E o que se falou é muito importante, porque sangrar após a menopausa é sempre um sinal de alerta. Exatamente. Então, toda vez que sangrar, procurar um especialista. Não quer dizer que toda vez que sangrar é um câncer, né? Porque o nosso maior medo é o câncer. Não quer dizer que seja isso. Mas precisa ser investigado e afastado do câncer. E o primeiro sintoma é sangramento. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque quando a gente se antevém aos sintomas, às alterações, a gente consegue tratar de uma forma muito mais tranquila.
Se na sua prática clínica, toda vez que chega uma paciente com pólipo, você tende a fazer a retirada desse pólipo? Sim. Geralmente é a forma que eu converso com a paciente, né? Primeira coisa, falando desse medo, né, em relação à investigação, as pacientes chegam no consultório, doutora, estou há uma semana sem dormir, porque ela não sabe o que é aquilo, né? E vem ali naquela expectativa da gente entender o que é que está acontecendo. Se a paciente sangra, eu acho que ela fica ainda mais encucada, mais preocupada em relação a isso. A remoção é a forma que a gente tem para poder se certificar de que aquele pólipo ele é completamente benigno, né? Então, geralmente, a gente faz, sim, essa remoção para ter essa certeza, tá? A gente sabe que é imperativo remover após a menopausa Sim, e paciente que quer engravidar. Sim. Mas o diagnóstico é anátomo-patológico. E na dúvida, um procedimento que é simples, que a gente consegue executar com facilidade, a gente acaba optando pela remoção. Exato. É isso mesmo. Aproveitando que a gente falou bastante de pólipo, esgotamos pólipo, mas pólipo é um mundo, na verdade, pólipo é um sintoma, eu considero pólipo um sintoma de outras questões. Vamos partir agora para outro sintoma, que também é muito comum no nosso consultório. Eu também atendo ginecologia geral, então eu recebo paciente para a rotina ginecológica e na rotina a gente pede os ultrassons. Ultrassom transvaginal é essa questão que é o pólipo que se falou. A gente pode ter mioma, pode ter endometriose, que a gente vai esmiuçar mais à frente, mas é muito comum no ultrassom das mamas que a gente faz de rotina também, um nódulo mamário. Né? E toda vez que a gente tem um nódulo mamário, sempre acende um sinal de alerta. A paciente já chega, doutora, eu trouxe os exames, tá tudo bem, mas no ultrassom da mama tem um nódulo. Tô com medo, não tô bem. Doutora, o que pode ser isso? Então, para falar com toda a atenção, com todo o cuidado, Paty vai falar para a gente como lidar com esse nódulo, como fazer o acompanhamento, como é o acolhimento dessas pacientes que têm um nódulo, como deve ser feito todo esse acompanhamento. Primeiramente, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gabi, Lívia, Cis, são amigas que eu tenho para a vida. E nada mais, assim, eu acho que é tão importante, né, a gente falar sobre saúde da mulher e integrar isso, né, da mama, da parte ginecológica, é uma coisa fundamental para as nossas pacientes. Eu recebo muitas pacientes de vocês, de uma forma geral, e sempre que elas vão, né, são pacientes que são vistas elas estão sendo olhadas desde o cabelo até as unhas, até a unha do pé. E eu sempre falo assim, olha, você está sendo muito cuidada. E a avaliação, né, de uma forma geral, a gente só tem a ganhar de uma forma, nós todos, né, tanto nossas pacientes, né, quanto a gente, porque oferecer o melhor para as nossas pacientes é nosso papel. E quando a paciente vem para mim como nódulo, primeiro que elas chegam muito assustadas, né? O nódulo mamário, a doença da mama, né, ela é muito comum. Câncer de mama, ela é muito comum. Então, isso já gera um grande receio. E segundo que a mama é quem nos apresenta como mulher. Uhum. Então, ter algo na mama, ele é muito assustador, né, para todas nós. E o nódulo mamário é uma forma de apresentação de uma doença maligna. Mas a vantagem é que a grande maioria desses nódulos, eles são benignos. Então, a primeira coisa, né, é avaliar como é esse nódulo, qual o formato desse nódulo, se esse nódulo ele é regular, é o que a gente chama de BIRADS, né? O BIRADS, ele define a categoria daquele nódulo e como vamos investigar aquele nódulo. Existem nódulos que na classificação, pode ser 2 ou 3, que são nódulos que são provavelmente benignos, que nós podemos, inclusive, nesses casos, tranquilizar essa paciente. A depender da idade, a gente vai apenas seguir essa paciente com ultrassom ou com os exames de rotina associados à mamografia. E se for um nódulo BIRADS 4, ele pode ainda ser benigno, né? Mas a gente precisa de uma biópsia para poder dar um diagnóstico de precisão para essas nossas pacientes. Então, a gente faz a biópsia e, na maioria das vezes, a gente tranquiliza, porque, em sua maioria, é um nódulozinho benigno, né, que é algo muito comum de acontecer, principalmente no menacme. Porque justamente disso que a gente está falando aqui, né, da exposição ao estrogênio. Existe, sim, as causas genéticas desses nódulos, mas existe também a questão estrogênica dessas pacientes, né? O estrogênio, ele tem papel fundamental na mama.
ele tem um papel proliferativo da nossa mama, que atua desde lá a nossa puberdade. Então, pacientes que têm algum desequilíbrio, né, que pode ser ocasionado por diversas coisas, né, ou pela obesidade, estresse do dia a dia, né, excesso de álcool, uma série de exposições que essa paciente pode ter ao longo da vida, pode desencadear nessas nossas pacientes a formação, inclusive, né, dos pólipos, nódulos, entre outras coisas. Não é a única causa, mas pode ser uma das causas dessa formação desse nódulozinho aí, que pode acontecer ao longo da vida, principalmente no menacme. Não é comum eles acontecerem pós-menopausa, o que explica ainda mais essa teoria relacionada ao estrogênio, né? Que já aqui na menopausa, a gente tem uma lipossubstituição mamária. A mama, ela deixa de ser densa, né? Deixa de ter aquele tecido mamário denso e é substituído por gordura. Então, os nódulos nessa faixa etária, eles precisam ser investigados, assim como os pólipos, com maior cuidado nessas pacientes. E como, Paty? A gente, nesse público pós-menopausa, a gente costuma pedir, né, após os 40 anos, a gente faz mamografia e ultrassonografia para complementar. É essa a recomendação mesmo? A paciente que tem menos de 40 anos, como é que a gente pode acompanhar para dar tranquilidade para essas pacientes? Depende se ela tem achado ou não tem achado? O histórico familiar também contribui. Isso, né? A mamografia, ela é preconizada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Então, toda mulher a partir dos 40 anos deve ser feito de forma anual a mamografia, que é nosso exame de rastreio. Antes dos 40 anos, vai ter alguns casos que vão realizar, como as pacientes com história familiar, pacientes de alto risco, pacientes que têm alguma lesão, né, que é de alto risco. Essas pacientes a gente pode antecipar um pouco essa mamografia. Nas pacientes abaixo de 40 anos, a gente faz o segmento com o exame clínico dessas pacientes, que deve ser feito pela sua mastologista, e o ultrassom, que não é considerado o exame de rastreio, mas que a gente utiliza de rotina de uma forma geral, já que é tão comum a gente achar tanto cistos quanto nódulos mamários. Os cistos, eles também seguem da mesma forma, né? Só que, diferente dos nódulos, a gente tem a certeza da benignidade desses cistos, né? Que são dilatações ali ductais, de lóbulos mamários, que acontecem principalmente, né, na primeira fase do ciclo, que podem aumentar e causar desconforto na mama dessas pacientes, está associado à dor mamária, que é pela exposição maior do estrogênio nessa fase do ciclo. Eles podem evoluir na segunda fase ou podem persistir em algumas pacientes. Na maioria das vezes, a gente só acompanha, a gente só intervém nesses casos naquelas pacientes que sentem um incômodo maior ou que esteja causando ali algum abaulamento na mama das nossas pacientes. Pensando que esses cistos, eles respondem mais a depender da fase do ciclo menstrual. Vai ter mais cisto na primeira fase e menos na segunda fase. Seria mais recomendado fazer ultrassom das mamas de rastreio na segunda fase? Exatamente. Inclusive, a nossa recomendação até do exame clínico da mama, né, que seja feito na segunda fase do ciclo, geralmente após a menstruação. Sempre quando a gente indica a paciente a fazer mamografia, ela sempre fala, doutora, eu não quero fazer porque dói, né? E a mamografia é um exame de compressão, é um exame de baixa compressão, mas existem pacientes que são muito sensíveis, né? À palpação da mama, à compressão mamária. Então, a recomendação para essas pacientes que têm uma sensibilidade maior é que seja feito sempre depois da menstruação, justamente porque nessa fase as mamas costumam estar mais doloridas, né? São mais sensíveis. A mesma coisa acontece com o exame, quando a gente faz o exame clínico, né, das mamas no nosso consultório, e o ultrassom também, né? É muito mais comum a gente ter esses achados de cisto e até dificulta um pouquinho o exame, porque as mamas, elas costumam estar mais densas durante esse período. Então, o ideal é que essas pacientes, elas façam o exame depois do período menstrual. Geralmente, né, uma semana depois do período menstrual. Mas, lógico, é uma paciente que está com um achado, que tem um nódulo palpável, está angustiada, ela não vai esperar depois da menstruação para poder fazer. A gente faz esse exame antes, porque o objetivo, né, é esclarecer a dúvida da nossa paciente naquele momento. Falando agora como ginecologista geral,
Eu tenho um paciente que eu acompanho de rotina, todo ano vem para mim no consultório. Eu só devo encaminhá-la para mastologista quando tiver alteração no exame. Eu já devo recomendar que ela já busque um mastologista, que faça algum tipo de acompanhamento antes mesmo de ter achado, até mesmo para quem não tem histórico familiar. Como é que a gente deve orientar nesse sentido? E você perguntou para a pessoa certa. Logicamente que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas toda mulher, assim como a gente tem nossa ginecologista, né? A gente tem que ter um mastologista também. Depois dos 40 anos, é obrigatório a gente ter um mastologista de acompanhamento. Porque imagine você, você faz os exames todos os anos, uma mamografia, ultrassom, e aí geralmente vai dar tudo bem, um BIRADS 1, BIRADS 2, né, que são achados normais, achados benignos da mama. Mas tem uma pequena alteração, aí você vai para o seu ginecologista, depois vai ser encaminhada? Não, porque ela precisa estar, né, com o seu médico de apoio para naquele momento já ter a conduta adequada. Não que a ginecologista não faça isso, mas a gente precisa dar a César o que é de César, né? Concordo. Que ele precisa ser avaliado pelo especialista dele. Antes disso é obrigatório. Eu tenho a minha mastologista, eu não tenho 40 anos ainda. Eu acho que a gente precisa ser examinado pela pessoa certa, né? A mama, o câncer de mama é algo muito comum, né? E cada vez mais, essa semana mesmo eu li uma reportagem, e já não é novidade para nós, o quanto que vem acontecendo em pacientes abaixo de 40 anos. Inclusive, a gente está, né, tendo que lançar uma força-tarefa do que fazer nessas pacientes para poder rastreá-las mais precocemente. Então, por que eu não vou ter o meu médico especialista nisso? Eu não tenho um gastro, eu não tenho um cardio, né? Não tenho a minha gineco. Então, eu acho que tem que ter, sim, Eu penso exatamente assim. o especialista em mama. Ótimo. A Paty trouxe, né, a questão genética, né? E é importante realmente. A gente falou aqui no episódio de endometriose, o quanto que é comum a filha da mulher que tem endometriose ter endometriose, por exemplo, né? Mais de 60% de chance. E não é diferente para essas doenças, né? Por isso que quando eu atendo uma paciente, né, que teve um câncer de mama e roda e vira, ela me fala sobre a filha dela que está menstruando agora, já com ciclos muito problemáticos, com muita dor, eu já estou pensando que ela pode ter, sim, uma doença estrogênio dependente. Eu tenho que investigar endometriose nessa menina, sim. Né? E aí, eu queria até perguntar para a Paty, assim, Paty atua como ginecologista também, é mastologista. Então, eu acho que a pessoa que mais vê essa associação aqui de nós quatro, talvez seja Paty, porque é muito comum a paciente vai para você pela mastologia ou pela ginecologia, e eu acredito que essa história que eu contei aqui na abertura é comum para você, não? É muito comum. E a gente, se você não parar para olhar direitinho, né, a gente vai simplesmente achar que são apenas doenças comuns na mulher. Né? Exatamente. E aí você fala assim, mas o mioma é o mais comum possível da parte ginecológica. O nódulo mamário também é muito comum. E aí, se você não analisa direitinho a nossa paciente, você não ver ela por completo, você vai achar que são apenas alterações, né? Alterações comuns, né, da mulher. Da parte ginecológica e da mama, né? E a gente não tem essa associação. E além disso, né, os sintomas associados a isso. É a paciente que tem dor mamária, é a paciente, como você disse, que chega para mim e em determinados períodos do mês ela não consegue colocar um sutiã, ela não consegue abotoar a blusa que em outro período ela não usa, ela tem enxaqueca de repetição, é muito comum, ela tem uma TPM exacerbada. Então, são pacientes que têm uma série de queixas associadas a isso, né? Por falar em comum, vamos falar da doença ginecológica mais comum. E eu vou falar isso com Gabi, minha co-host aqui do Reconecta, que hoje, né? Chique! Chique mesmo. Eu queria falar sobre esses tumores benignos, que são as doenças mais comuns ginecológicas, a principal causa de esterectomia, né? Mais de metade, até 2/3 das esterectomias são por conta de mioma. E eu queria trazer para, assim, você que trabalha com isso, Gabi, com
cirurgia minimamente invasiva, cirurgia robótica, tem salvado muitos úteros, assim, né? E muitos sonhos de pacientes que, né, desejam engravidar, por exemplo, e que estavam ali com miomas que estavam impedindo isso, receosas de perderem o seu útero, de terem que fazer uma esterectomia. Como que você como que você aborda os miomas? Explica para a gente quais são os tipos, né? De que forma a gente pode tratá-los da forma menos invasiva possível, para que a gente possa trazer também esperanças para essas mulheres que estão vivendo isso nesse momento. É muito comum, né, que essa paciente que eu contei, né, para você, que ela chegue mais jovem para mim, né, que ela chegue ali nos 25, quando ela interrompeu o anticoncepcional para engravidar, né, ela descubra que ela tenha uma adenomiose, ela descubra que ela tenha miomas ou endometriose. E aí, como você é a nossa referência nesses tratamentos, queria que você trouxesse a sua experiência, de que forma você aborda e o que é que a gente pode trazer de aprendizado para a nossa audiência a respeito dessa doença que é a mais prevalente. Para mim é muito bom falar de mioma, porque mioma é meu xodó, realmente. Porque a gente que trabalha, né, com o público feminino, eu que trabalho com cirurgia, eu recebo a paciente realmente ameaçada, com seu sonho de vida ameaçado pelo mioma. E o que a gente aprende, o que a gente vê, é que o mioma é o tumor ginecológico mais comum e a minoria dos miomas vão causar sintomas. E isso é verdade. Nem todo mioma precisa de cirurgia. A gente não valoriza tanto, assim, tem mioma, você vai para a cirurgia. Mas o que eu percebo, assim, que me deixa até muito angustiada toda vez que eu dou o diagnóstico de mioma para a paciente, é que a paciente ela é orientada, você tem um mioma que é pequeno, não vai causar problema nenhum, pode viver a vida e está tudo bem. E isso que me angustia, porque ela tem um mioma, não valoriza, o médico dela não valoriza esse mioma, e lá na frente eu vou receber essa mulher, doutora, eu tinha um mioma, mas nunca foi feito nada, não fui orientada, disse que não precisava fazer nada, mas hoje me indicaram fazer uma esterectomia e eu não tenho filho ainda, porque esse mioma cresceu. E esse mioma cresce por vários fatores, né? Tem fatores pessoais, o mioma é uma doença multifatorial e a gente não tem uma causa bem explícita para dizer por conta desse fator. A gente sabe que tem uma causa genética, mas a dominância estrogênica é um fator importante, porque esse mioma ele responde ao estrogênio, ele pode crescer, ele cresce durante a vida produtiva dessa mulher, onde é a fase que ela tem o estrogênio ali ativo no seu corpo. Então, se a gente não está atento a essa mulher, a gente não faz exames de rotina para ela, tem um olhar atento a esse mioma, percebe a velocidade de crescimento nele, não faz aquele rastreio adequado, porque o ultrassom é muito bom como exame inicial de diagnóstico, mas para localização, definição de posicionamento nas camadas do útero, eu sou fã, assim, e eu sei que a literatura mostra que realmente tem superioridade, que a ressonância vai nos dar detalhes muito mais importantes. Então, o que eu percebo? A paciente tem mioma, é um mioma pequeno, ninguém valoriza, vai seguindo a vida. Lá na frente a gente vai ter esse crescimento desse mioma. Esse mioma vai estar numa posição que pode ameaçar a vida reprodutiva dela. E aí, nesse momento, que é feita uma investigação mais completa, um mapeamento desse mioma. Então, minha motivação do momento é trazer essas pacientes mais para perto. Eu não vou implementar nenhum tratamento específico para esse mioma, mas eu vou estar de olho, eu vou estar acompanhando e vou estar deixando ela alerta. Porque a paciente ela é orientada a não se importar para esse mioma. Mas eu trago aqui que ela precisa realmente se importar. Ela tem que procurar um especialista e acompanhar ele, para que no momento que ela precisar de um tratamento, ela consiga fazer o tratamento no seu melhor momento. Para mim, é muito melhor operar um mioma menor do que operar um mioma gigante. O resultado cirúrgico é muito melhor de um mioma de 4, 5 centímetros do que um mioma de 10, 12 centímetros. Por que esperar chegar em 10 centímetros? Né? Então, acho que é esse o grande questionamento. E para que todos entendam, o mioma ele é um tumor do músculo liso ali do útero e ele pode estar localizado nas 3 camadas do útero, até mais de uma camada delas. Então, ele pode estar localizado dentro do útero, na camada endometrial, que é o mioma submucoso, que é um mioma que geralmente está associado a grandes sangramentos, pacientes com anemia, sangramento menstrual de difícil controle. Ele está justamente no local que vai ter a implantação embrionária, é onde o bebezinho vai se localizar quando a mulher está grávida. Então, ele tem um impacto direto na implantação desse embrião. Então, a mulher que tem mais dificuldade de engravidar, tem maior risco de abortamento. E que a gente sabe que o tratamento desse mioma, a retirada dele, vai melhorar as taxas de gravidez. Tem mioma que está no músculo do útero, que é o mioma
intramural. Esse mioma, se ele é pequenininho, realmente não vai ter sintoma nenhum. É esse aí que geralmente a paciente é liberada para não fazer nada. Mas que se ele cresce, ele pode fazer abaulamento de endométrio, pode chegar perto do endométrio, causar sangramento também, pode causar dor durante o período menstrual. Então, também não é tão assim dispensável o acompanhamento. E os miomas subserosos, que são os miomas que realmente, geralmente, não têm sintomas, mas quando eles adquirem um tamanho grande, ele pode comprimir tanto o reto, na parte posterior do útero, quanto a bexiga. Imagine você com a laranja em cima da sua bexiga. Como é que é a sua capacidade de armazenamento urinário? Você está numa viagem, você vai parar para ir ao banheiro quantas vezes porque você tem um mioma ali na bexiga. Então, assim, é ter esse olhar atento, ter esse cuidado para essa mulher, para a fertilidade dessa mulher e trazer ela para junto, para participar do que ela tem, do seu sintoma. Eu acho que esse é o melhor caminho quando a gente trata de mioma, fala de mioma. Não pensar apenas em cirurgia, mas pensar a longo prazo o que ele pode impactar. O mioma, eu enxergo, é uma informação. Eu digo para minha paciente, ela já tem esse mioma há tanto tempo que ela nem vem por isso, ela veio por outro quesito. E ela não está preocupada com aquele mioma, mas eu digo, isso aqui realmente não vai precisar operar, mas isso aqui é uma informação a respeito de sua saúde. Né? Traz uma informação para a gente. E muitas vezes, todas essas doenças que a gente conversou aqui, pólipos, miomas, adenomiose, endometriose, essas pacientes são muito tranquilizadas no sentido de que quando chegar a menopausa, resolve. Né? E a gente sabe que não é bem assim, especialmente as pacientes que vão submeter a uma terapia hormonal. Então, se eu tenho uma paciente que tem um mioma submucoso e aquela cirurgia foi adiada, aquela esteroscopia foi adiada, porque ela já vai entrar na menopausa, então ela fica ali usando um anticoncepcional até, né, que a menopausa seja estabelecida, e aí você não vai ter mais sintomas, você não vai mais sangrar. Quando a gente começa a fazer uma terapia hormonal, né, uma reposição hormonal que a gente faz com estradiol e progesterona, essa paciente pode, sim, sangrar, voltar a sangrar. Né? E aí é aquela angústia, porque a mulher ela, que deixou de menstruar, ela não quer mais sangrar. Ela fica desesperada, né? Com medo e também não quer. Né? Chegou a vez dela de não sangrar. Né? Então, por tocar nesse ponto, eu só queria um adendo assim, de Paty, voltar um pouquinho para a Paty, para perguntar se a gente falou que a maioria dos nódulos são benignos, né? O BIRADS 3 é o que mais chega, né, para mim, a gente, enfim, caminham para você, depois volta para mim. Essas pacientes vão para você e você não suspende a terapia hormonal, né? Você não contraindica. Explica para a nossa audiência essa realidade, né, de que um nódulo benigno não é uma contraindicação à reposição. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente tem muitas pacientes em comum em relação a isso, pacientes que têm nódulos mamários e iniciou a reposição hormonal sem nenhum prejuízo para elas, né? O que é importante? A gente esclarecer a natureza daquele nódulo. Se é um nódulo benigno, que é a grande maioria, fibroadenomas, nódulos proliferativos, esses nódulos eles não impedem a reposição hormonal. Eles não causam nenhum prejuízo para essa paciente. Então, eu não ofereço nenhum risco para essa paciente por conta desses nódulos. Então, não tem por que a gente mudar para essa paciente, né? Não oferecer para essa paciente uma terapia que pode mudar a qualidade de vida dela pelo receio de um nódulo mamário. Então, é importante, inclusive, a gente esclarecer e tranquilizar as pacientes, porque elas chegam com medo daquele nódulo se transformar em câncer porque estão usando a reposição hormonal. E as nossas pacientes não, né? Porque elas chegam bem doutrinadas com você. Mas a grande maioria das pacientes, elas falam assim, doutora, eu não posso usar, né? Porque eu tenho um nódulo mamário, o meu nódulo ele vai crescer, o meu nódulo ele vai se tornar um câncer. E isso não é uma verdade, né? Já que esses nódulozinhos eles não têm, né? Não têm a possibilidade, né? Ou se tiver, é uma transformação muito rara, né? De acontecer. É o contrário, né? É com câncer de mama. Se é um nódulo com um diagnóstico de câncer de mama, aí sim eu não posso usar a reposição hormonal. Mas para isso eu preciso ter um diagnóstico já estabelecido de câncer de mama. Entendi. E o mioma submucoso, Gabi e Si, como é que vocês resolvem assim? Como é que normalmente... Eu queria saber duas coisas, na verdade. Uma de Gabi, né? Como é que a cirurgia robótica tem mudado o desfecho desses casos mais desafiadores, né, de miomas maiores.
E de vocês duas, né, que trabalham com esteroscopia também, como é que vocês tratam esses miomas submucosos, se é um procedimento complexo, qual é que é o repouso da paciente, a orientação pré e pós-operatório desses miomas que estão ali dentro da cavidade causando sangramento. Começa com mioma submucoso, sim, depois eu vou para a robótica. Então, em relação ao procedimento, né, a esteroscopia com o ressectoscópio é o aparelho que a gente usa para a remoção do mioma, está no rol dos procedimentos minimamente invasivos. A gente vai acessar esse útero também pela vagina, pelo colo do útero. Eu costumo dizer à paciente, não há nenhum corte, nenhum ponto, né, em relação a isso, porque eu acho que antes de propor o tratamento, a gente tem que aproximar a paciente do que é esse tratamento. Ela não entende nada, ela quer resolver o problema e ela tem medo de como é essa resolução, né? E aí a gente faz essa remoção deste mioma, lembrando que na paciente, a depender dessa paciente, se ela quer engravidar, a gente vai fazer uma técnica usando a mínima quantidade de energia possível, porque a gente tem que preservar, deixar aquele endométrio, a casinha do bebê, o mais intocada, vamos dizer assim, possível, né? Nas pacientes na menopausa, a gente que tem esse histórico de sangramento ou estão usando a reposição hormonal, às vezes sim, a gente também vai precisar fazer algumas miomectomias e a técnica é a mesma. Em relação à recuperação, é um procedimento extremamente tranquilo em relação a isso, não tem assim um repouso, geralmente pode, após o procedimento, ter um pouco de sangramento, que às vezes perdura por alguns dias, um sangramento menor do que um sangramento menstrual. Então, é algo que é simples, né? Se você precisa, como o Gabi falou, independente de qual tipo de mioma, é sempre mais fácil e a paciente tem uma melhor recuperação quando a gente faz essa miomectomia de forma, não é precoce, mas assim, com um mioma menor, isso vai impactar nesse resultado dessa paciente, tá? Acho que é isso. O mioma submucoso, a gente sabe que existe indicação de retirada dele em pacientes que querem engravidar. Exatamente. Então, eu não vejo motivo para a gente esperar ele crescer para a gente tirar. Perfeito. Então, essa costuma ser a minha abordagem. E falando de miomectomias mais extensas, miomectomias maiores, né? A robótica vem justamente nesse sentido, Livinha. A robótica, para que todo mundo entenda, não é um outro tipo de cirurgia. O robô, ele é um instrumento da laparoscopia. É a cirurgia laparoscópica assistida pelo robô. E como tecnologia, como instrumento da laparoscopia, ele veio para facilitar os movimentos que a gente tinha algumas limitações durante a cirurgia laparoscópica. Então, eu acho que eu vejo o robô muito nesse sentido. Ele permite que o cirurgião desenvolva a técnica com muito mais facilidade. E úteros maiores, miomas maiores, a gente consegue fazer melhor com a laparoscopia, o que na laparoscopia seria limitante por conta do posicionamento, por conta da extensão da cirurgia, a gente consegue oferecer com a robótica. Tem casos que a gente indicaria, por exemplo, fazer uma cirurgia aberta, porque o mioma é muito grande, as lesões são muito extensas, e aí a laparoscopia seria realmente limitada por isso, e com o robô a gente consegue transpor essa limitação. Além disso, a gente tem uma visão mais ampliada, a visão em 3D da robótica, a gente tem uma noção de profundidade maior, o movimento da pinça robótica, ele se assemelha ao movimento da mão humana, só que ele ainda é melhor. A mão humana é 360 graus, no robô é 520, porque a gente dá uma volta e meia. Então, ainda melhor nesse sentido. Então, a gente consegue fazer suturas muito melhores, mais eficazes, com reconstrução da musculatura. E o que a gente quer devolver para essa paciente que vai fazer a miomectomia? É um útero que funcione perfeitamente, muito próximo do perfeito, para que ela consiga engravidar e que ela consiga se desenvolver a gestação se desenvolva da melhor forma possível até o termo, para entregar um bebê saudável do jeito que ela sempre sonhou. Então, a robótica vem nesse sentido, melhorar a técnica para que a gente consiga atingir o melhor grau possível de recuperação de qualidade de vida, porque a gente está falando também de sintomas, são miomas que causam dor, desconforto na pelve, sangramentos intensos. As minhas pacientes que sangram por mioma são pacientes que usam fralda. Gente, quando a paciente chega para mim falando, doutora, eu estou usando fralda, é a paciente que eu realmente falo assim, não, vamos aqui, a gente vai resolver, porque menstruação não é bom, minha gente. Acho que ninguém aqui, todo mundo concorda que não é bom menstruar. Agora, menstruar, usar uma fralda de tanto de sangramento, a paciente com anemia,
é algo que, assim, é surreal, né? A gente devolve qualidade de vida e ainda preserva o útero, que é realmente a realização de um sonho. Para quem quer ter filho, ter esse útero ameaçado a ponto de precisar ser retirado é algo que é muito cruel, né? São pacientes que realmente chegam muito sensibilizadas porque é cruel. E eu vi que você, recente, acho que essa semana você compartilhou um caso muito impressionante, né? Lindo, de um mioma muito volumoso, né? Que repetiu a ressonância e o útero tá perfeito, assim, parece que nunca teve mioma. Achei lindíssimo. Enfim, acho que já ficou claro para vocês porque que são minhas referências. Aqui são realmente médicas, assim, além de pessoas lindas, são médicas muito competentes, que não se cansam, assim, de se aprimorarem, que olham para o paciente como um todo. A gente falou sobre, né, essas patologias e eu queria falar um pouquinho sobre como, né, então, já que existe uma causa, ou pelo menos um agravador comum, que é esse desequilíbrio hormonal de predominância estrogênica, né? Ou seja, o que é que causa isso? Ok, doutora Lívia, eu entendi, né, que existe aqui um desequilíbrio, né, que eu tô com nódulo em tudo que é lugar, a paciente fala isso. Eu tenho nódulo na mama, no útero, enfim, na tireoide e tal. Eu entendi, mas e aí, né? O que causou isso e como é que a gente vai tratar? Que isso é o que é mais importante. Então, assim, as causas de desequilíbrio, as principais causas desse desequilíbrio hormonal, né? A perimenopausa é um momento que a gente tem fisiológica, né? Essa deficiência hormonal. Então, meu ovário está envelhecendo, meus folículos estão envelhecendo, então eu perco um pouco da inibição que a gente tem em relação a um hormônio chamado FSH, produzido na hipófise. Esse FSH sobe muito, estimula demais esse ovário, né? E ele produz muito estradiol, muito estrogênio. Então, nessa fase, algumas mulheres têm picos maiores, a gente chama de tempestade estrogênica, tem picos maiores de estrogênio do que na puberdade, né? E a gente não encontra correspondência com a progesterona, porque esse óvulo ele já está envelhecido, ele não consegue, né? Esse corpo lúteo não consegue dar conta de produzir uma progesterona para se equilibrar. Então, eu tenho muito estradiol e a gente já aprendeu que isso é proliferativo, né? Favorece essas doenças. Uma paciente inflamada, uma paciente que está com sobrepeso, né? A gente sabe que o tecido gorduroso ele é rico numa enzima chamada aromatase, que transforma testosterona em estradiol. Então, eu vou ter uma produção ali autócrina, não é o meu ovário, não é a minha adrenal, enfim, é uma produção dentro daquela célula de gordura. Então, eu tenho uma facilidade maior, né? Então, as pacientes que têm sobrepeso e obesidade, elas têm uma facilidade maior de desenvolver todas essas doenças que a gente trouxe aqui, né? A resistência à insulina, então mesmo que você não esteja com sobrepeso, se a sua composição corporal não estiver boa, tiver uma baixa massa muscular, você pode já ter uma resistência insulínica, que é onde e aí eu tenho essa insulina vai aumentando, tentando dar conta dessa resistência periférica, e insulina alta não é interessante para ninguém, né? A insulina também é um hormônio proliferativo e pode aumentar o risco de doenças mamárias e uterinas. O estresse crônico, né? A falta de sono. O hormônio mais antioxidante que a gente tem no nosso corpo se chama melatonina. Se a gente não dorme bem, se a gente ignora os nossos limites, né? E a gente está cronicamente estressado, a gente perde esse equilíbrio hormonal. A melatonina, ela é a mestra, né, dos nossos hormônios, ela calibra os nossos receptores. Então, dormir, gente, faz parte do tratamento da predominância estrogênica. Ai, que beleza. Modular o seu estresse também faz parte do tratamento. Xenoestrogênios, o que é isso? Esse nome feio. Eles são hormônios fakes, né? São substâncias que imitam o estradiol. Essas substâncias estão presentes nos plásticos que a gente esquenta a nossa comida, na panela de teflon, nos cosméticos que a gente usa em excesso, né? Então, essas substâncias, o BPA, os fitalatos, elas vão nos nossos receptores, imitam o estradiol. Então, ainda que você não tenha uma produção e ainda que no laboratório não venha um estradiol aumentado, a paciente tem sintomas, a gente tem que pensar na possibilidade de ela estar contaminada por xenoestrógenos. E aí eu tenho uma paciente que ela nem tem níveis assim tão altos, mas ela não consegue detoxificar, ou seja, eliminar esse estradiol, porque ela tem algumas deficiências nutricionais, né? Então, quem faz a detoxificação? Então, a gente produz hormônio, esse hormônio precisa ser trabalhado, metabolizado e empacotado no nosso fígado, que vai ser liberado através da bile e
e das fezes, né, do nosso intestino. Então, se eu tiver um defeito, uma desnutrição ou uma sobrecarga, eu tomo café o dia inteiro, café e álcool, né, bebo todo final de semana, eu bebo. Então, cafeína e bebida alcoólica, elas usam as mesmas vias de detoxificação do estradiol. Então, eu sobrecarrego aquela via, fazendo com que o meu estradiol não consiga ser eliminado. Se a minha paciente não tem o intestino funcionante, ela passa dias sem ir ao banheiro, aquele estrogênio que estava ali, né, empacotado para ser eliminado nas fezes, fica recirculando, volta para a nossa circulação. Né? Então, isso gera um acúmulo de estradiol. Então, tratar uma paciente que tem uma informação dessa, um mioma, um pólipo, fibroadenomas, enfim, precisa passar por essa revista. Por isso que a gente precisa olhar para essa paciente como um todo. A gente tem que olhar a tireoide, né? A gente sabe que deficiência de T3 está associada também com proliferação, com miomas, com endometriose. A gente precisa olhar a vitamina D dessa paciente. A vitamina D é crucial para essa paciente conseguir produzir adequadamente a progesterona, né? Que é esse hormônio que tem que estar ali domando o menino danado que é o estradiol. Né? Então, a progesterona é a babá do estradiol, a gente pode pensar assim. E eu preciso de níveis adequados de vitamina D, adequados, leia-se, acima de 40 pelo menos. Certo? A gente precisa de zinco, de selênio, ou seja, a gente precisa de alguns nutrientes chaves, tanto na detoxificação, e a gente precisa cuidar bem desse intestino. O melhor detox é não sintox. Né? Então, a gente precisa evitar aquilo que nos inflama, né? O alimento que é super industrializado, ultraprocessado, excesso de açúcar, excesso de caseína do leite, de glúten do trigo. Isso, em alguma instância, pode estar contribuindo, sim, para a sua patologia, para o seu adoecimento. Existem outras condições que não são ginecológicas, né? Eu já até introduzi que a enxaqueca e não é ginecológica, porque é tão presente no nosso consultório que a gente acaba, né, abordando. A enxaqueca, o melasma e o lipedema. Né? Então, a enxaqueca pode estar, sim, dentro desse contexto, é muito comum, né? Porque a gente tem um hiperestímulo do estradiol ali, produzindo glutamato, e a gente não tem o estímulo da progesterona, que é como se fosse o nosso Rivotril, né? Ela estimula ali os receptores de GABA. Então, o melasma também pode ser uma hiperestimulação dos melanócitos pelo estradiol. E o lipedema, que é uma doença que a gente passaria aqui mais 1h30 falando, ou mais sobre, mas que é muito prevalente. A gente agora, há pouco mais de 2 anos, a gente tem um CID para lipedema, que virou, né, foi reconhecida como doença. É um acúmulo anormal de gordura, principalmente em região coxo-femoral, né, quadril, bumbum, algumas pacientes no braço. E essa gordura, ela responde ao estradiol também. Existe uma produção autócrina ali, uma inflamação localizada. São pacientes que sentem dor, que têm hematomas com frequência, que tem aqueles vasinhos chamados telangiectasias. E aí, se a gente só encaminha para o vascular e não entende, né, que essa paciente é a mesma paciente que veio com sangramento anormal para mim, a gente, às vezes, está deixando de prevenir outras doenças. Então, eu acho que o recado principal desse episódio é a gente compreender que quando a gente tem um diagnóstico de qualquer uma dessas situações, né, daqui, a gente não está falando só daquilo. Eu tenho um mioma, ok. Mas, assim, peraí, o que é que eu tenho que fazer para que eu não venha a desenvolver endometriose? Para que eu não venha a ter um nódulo na mama? Né? Será que eu estou acima do peso e eu preciso contornar essa situação? Porque eu já entendi, né, se vocês não sabiam, agora se vocês sabem, que o sobrepeso e a obesidade está relacionado a isso. Então, quando eu olho para minha paciente, né, como um todo, né, dessa forma mais integral, a gente consegue, ao cuidar dessa paciente, colocar essa paciente no centro do cuidado dela, eu estou prevenindo muitas doenças. Eu estou prevenindo quase todas as doenças ginecológicas e as doenças que mais matam no mundo, que são as doenças cardiovasculares, que estão muito associadas também à inflamação, a sobrepeso, estresse oxidativo. De quebra, a gente ainda previne câncer, né? E ainda prevenimos câncer. Já pensou você, né? A paciente chegou com um mioma de 1 centímetro intramural, assintomático, descobriu por acaso, mas eu entendi. Eu investiguei a história pregressa dessa paciente, eu vi que os ciclos dela não eram tão tranquilos assim, que ela sempre teve uma TPM esquisita, né? Que desde adolescente, ou seja, ela usou anticoncepcional a vida toda, é um fator de risco, né? O anticoncepcional, ele tem um xenoestrogênio, né? Que é um estrogênio sobre o anticoncepcional. Estranho. Como é que ele é... Como ele é o vilão da nossa vida? Porque, assim, a gente aprendeu que para contracepção e para tratamento das dores femininas, que é cólica, sangramento aumentado, TPM,
tratamento era anticoncepcional. É. A gente aprendeu isso. E agora a gente vê que ele não era o tratamento. Talvez ele fosse a pitadinha de sal que estava faltando ali para piorar a situação. Exato. O contexto é o seguinte, o anticoncepcional não é que ele seja o vilão, né? Ele é um remédio como qualquer um outro, que tem indicações e consequências, né? E efeitos colaterais, enfim. Então, precisa haver uma indicação, né? É uma medicação que foi desenvolvida para controle de natalidade, mas que passou a ser usada para controle de acne, para controle de TPM, para controle de sangramento uterino normal. E aí a paciente parece que está tudo bem, porque ela usa uma pílula por 21 dias ou 24, ela para ali 8 ou 4 dias, ela sangra, está tudo bem, ela não engravidou, os sintomas que ela tinha melhoraram, né? Mas a gente entende que daqui a alguns anos, né, quando a gente suspende esse anticoncepcional porque ela quer engravidar ou por algum outro motivo, a gente percebe que aquela primeira queixa lá, aquela acne lá, aquele ciclo irregular, aquela SOP, né, que foi mascarada pelo anticoncepcional, não foi tratada e às vezes foi piorada. Então, a maioria das pílulas anticoncepcionais tem um etinil-estradiol, né, ou algumas formas de estrogênio sintético, que agem nos nossos receptores como um xenoestrógeno, como esses contaminantes que eu te falei, né? Ela ocupa receptor, né? Mas que a gente sabe que pode contribuir para essa predominância estrogênica, porque essas mulheres não vão ovular. É assim que a pílula age, bloqueando a ovulação. Então, ela não ovula, ela não produz progesterona. E muito importante até você trazer isso para a gente lembrar que a progestina que está na pílula, levonorgestrel, medroxprogesterona, todos esses nomes, drosperinona, não é a nossa progesterona, né? Não é. É uma substituta. E eles não têm. Tudo que eu falei que é benéfico da progesterona, né? Que é um relaxante, que estimula receptores GABA, ativa sistema nervoso parasimpático, protege mama, protege osso, protege útero. Não tem correspondência com os progestinas, né? Com os progestágenos sintéticos, exceto o útero. Né? Então, os progestágenos, a definição desse termo progestágeno é toda substância que causa atrofia endometrial, né? Que é a camadinha de dentro do útero que a gente falou. Então, assim, quando a gente entende isso, a gente começa a ser mais ponderado na prescrição de anticoncepcional, né? De repente, é o que a paciente precisa naquele momento, por um curto período, enquanto ela organiza a vida dela, enquanto ela decide qual é o outro método que ela vai usar, né? Se vai ser um DIU, se vai ser um Mirena, enfim, se ela vai fazer métodos naturais, mas não pode ser encarado como sempre foi, da forma que a gente aprendeu, inclusive, como um tratamento ou de qualquer doença. Eu brinco que anticoncepcional não trata nada. Estilo de vida trata tudo. Uhum. Né? Então, Perfeito. É isso aí. Que aula, viu, minha senhora? Obrigada pelas dicas. Livinha, Pode contar. aproveitando, eu achei assim bacana isso. E aí eu vou trazer uma mensagem que a paciente do caso que eu contei me mandou na semana passada. Porque justamente a abordagem no consultório, quando eu conversei com ela, era justamente isso, de vamos cuidar desse estilo de vida, porque a gente tem um pólipo aqui, mas o problema maior é a obesidade. Uhum. E a gente ainda tem que ter uma sensibilidade para tocar nesse ponto, que às vezes é uma dor daquela mulher. Às vezes ela já tentou e ainda não está conseguindo lidar com isso. No caso dessa paciente, fizemos a polipectomia, a remoção das áreas de hiperplasia endometrial, e essa paciente tinha indicação pela literatura de usar um DIU de levonorgestrel, que nesse caso, respaldado na ciência, é o que a gente recomenda para o tratamento. Mas foi algo que eu falei com ela. Quando você emagrecer, talvez a gente não precise mais desse DIU, só que a gente vai ter que correr atrás desse emagrecimento, né, em busca da saúde dela. E aí ela me mandou na semana passada: boa tarde, tudo bem? Vamos às boas notícias. Primeiro, 36 quilos a menos nesse quase um ano. Perfeito. Fiz meus exames de sangue. Antes do DIU tinha anemia e ferritina em 1. Meu Deus. Fiz meus exames atualmente, minha ferritina está em 45, minha hemoglobina em 13 e não lembro a última vez que não tive anemia. Fiz a ultrassom, está tudo ok, endométrio super fininho. Obrigada pelo cuidado e atenção, né? Esse procedimento que eu fiz, né, ela foi em junho do ano passado e eu fiquei muito feliz, assim, quando ela me mandou, porque tem quase um ano que eu não a vejo, e eu acho que a forma como a gente toca aquela pessoa, ela se sente
vinculada, conectada, e me deu essa satisfação. Eu falo, não tem presente maior, né, pra gente, porque a gente sabe que ela, de fato, está assumindo o comando, né, do cuidado pela própria saúde. E eu acho que nós, independentes de atuantes na ginecologia clínica ou cirúrgica, a gente tem que dar esse empurrãozinho no sentido dessa mulher se apropriar de si e tomar o controle, assumir o controle da própria vida e da própria saúde. Parabéns, Cia. Olha, sempre que acontece isso, né, eu digo que é Deus ligando no radinho do nosso coração, porque eu acho que é isso que cada uma de nós quer para as nossas pacientes, né, que elas entendam que a gente está ali para socorrê-la, para ajudar, mas que o poder mesmo está nela, nas decisões que ela toma, né? Então, lindo o seu caso. Parabéns. E não tem nada que deixe a gente mais feliz do que, né, a gente ver a paciente evoluindo, né, mudando a vida dela, transformando a vida para sempre, né? Exato. Porque mudar o estilo de vida é algo que a gente vai construindo aos poucos, né? Um dia, plantando cada dia uma sementinha para a gente colher bons frutos para o futuro. Exatamente. E sempre quando alguém fala para mim, doutora, isso não cabe na minha rotina, não dá para... Eu sempre, quando a gente pede para a paciente, é importante para você fazer exercício, se alimentar bem, comer bem, né? Evitar, até falar, comer orgânicos, né? E aí, muitas pacientes falam assim, doutora, isso não cabe na minha rotina agora. E aí, você fica procurando brechazinhas ali, né, na rotina dela. Mas me conte, como é? Você acorda que horas? Você dorme que horas? Deixa eu organizar seu plano. Deixa eu te ajudar, porque eu sei que aquilo ali, ela não vai ter o resultado amanhã, hoje. Realmente, às vezes, né, eu acho que a ansiedade da paciente, às vezes, impede dela pensar no futuro. O resultado não é hoje, o resultado é amanhã. E construir isso ao longo da vida é um benefício imenso. Então, quando a paciente chega com esse retorno, dizendo que mudou, que conseguiu, que tá fazendo uma hortinha em casa. Então, isso me deixa muito feliz. Eu sempre tenho lá no meu prontuário, né? Paciente iniciou hortinha. Porque, poxa, dá uma felicidade grande você saber que tocou alguém de alguma forma e que isso vai trazer tantos benefícios para ela no futuro. E amanhã ela já vai ter grandes resultados, né? Hoje um pequeno, mas amanhã é grande o resultado dela. Esse capítulo desse tema que a gente trouxe hoje, a gente não encontra ele no livro Predominância Estrogênica, Resistência à Progesterona, mas assim, a gente encontra o capítulo da endometriose, o capítulo do mioma. Eu acho que quem teve essa percepção, quem sentou, estudou e percebeu isso pela primeira vez, merece um prêmio Nobel. Porque é realmente ligar todos os pontos, entender como se deve ser o acompanhamento dessas pacientes. E eu agradeço a Livinha por ter me apresentado esse tema. Porque realmente é o tema de todo ginecologista. Não tem por que você ser ginecologista e não entender isso. Então, realmente foi incrível. Eu que agradeço a cada uma de vocês. Eu trabalho com a prevenção, né? Eu trabalho no consultório clínico. Faço clínico, basicamente. Mas as pacientes são raras as que vêm antes da coisa acontecer, né? A maioria já tem algum achado. E vocês são as mãos que me sustentam junto à paciente. Elas se sentem muito cuidadas quando vão para vocês. E, enfim, é assim que a gente vai encerrar esse episódio de hoje. A mensagem final, assim, que eu gostaria de deixar para vocês é que não... Vejam que a gente trouxe informações, doenças, patologias que estão baseadas em um desequilíbrio hormonal. E, infelizmente, a gente não tem uma pílula mágica que vai resolver esse desequilíbrio. Vai precisar, né, de mão na massa. Não tem como tratar nenhuma condição associada à predominância estrogênica sem estilo de vida, né, sem uma boa alimentação, sem o controle do estresse e o controle do sono. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse episódio. Queria agradecer a cada um. E se vocês têm alguma coisa para finalizar, para a gente entregar esse episódio com chave de ouro. Eu quero só agradecer pelo convite. Além de estar aqui falando sobre esse assunto tão interessante, como o Gabi disse, poder desfrutar da companhia de vocês, né, nessa manhã, que é raro, mas quando acontece parece que a gente vive juntas há muito tempo. Eu amo muito essas meninas
E elas fazem, e juntar elas, né? E fazer com que elas façam a parte também da vida das nossas pacientes é importantíssimo. Porque eu sei o cuidado que vocês fazem com as nossas pacientes. E, além disso, o investimento, né? Que a gente tem em conhecimento, né? Para poder transformar a vida das pacientes. Então, eu agradeço muito, né, de compartilhar com vocês aqui tantos conhecimentos e aprender, porque eu acho que eu saí daqui, acho que eu aprendi mais do que qualquer coisa. Obrigada, gente. Foi uma delícia conversar com vocês e quero fazer mais vezes, não sim. Vamos lá. Então, foi assim, eu acho que um prazer, na verdade. Eu me emociono de estar aqui. Gente, eu sou a chorona da turma. Mas eu me emociono de estar aqui porque a constatação, nós convivemos na residência. Eu já sentia há muito tempo o jeitinho de cada uma de cuidar das pessoas. Como eu sempre falo, a gente foca na pessoa, não na doença, né? Então, às vezes, a doença é o que faz essas pessoas chegarem até nós. E aí, ver aqui a forma que cada uma brilhantemente toca as pessoas que aparecem no seu caminho. Ave Maria, isso aqui para mim realmente é um presente. Obrigada por conviver com vocês. Obrigada pelo convite. Ai, minha gente. Falar depois dessas meninas é a missão mais difícil. Mas, assim, muito obrigada a vocês por estarem aqui. Eu sou, assim, muito agraciada por fazer parte desse projeto. Esse projeto é um projeto que é do coração mesmo, porque eu acho que é evolução profissional, pessoal e uma entrega de qualidade para quem a gente se propôs a chegar, né? O que a gente se propôs a fazer. E cada uma de vocês tem uma participação imensa na minha formação, no meu jeito. Eu me inspiro em um pedacinho de cada uma. E reunir todo mundo nessa mesa hoje foi realmente um presente. Obrigada por terem topado, se desafiado estar aqui. Espero que todo mundo tenha aproveitado esse tema que tem grande relevância, grande importância, que você que assistiu tenha anotado os passos aí para adquirir um equilíbrio hormonal, porque acho que no final das contas é isso, é o equilíbrio de vida que vai proporcionar esse equilíbrio hormonal, refletir na sua qualidade de vida, buscar realmente fazer o seu melhor todos os dias. Não é fácil do dia para a noite começar a ter uma alimentação equilibrada, saudável, mas você pode todos os dias melhorar um pouco. Você pode pegar informação de qualidade e mudar pequenas coisas e, com o tempo, você vai construindo o seu caminho para uma melhor qualidade de vida, para uma saúde e uma longevidade saudável. A gente não está falando de um projeto de hoje, é um projeto do amanhã, de um envelhecimento com muito mais saúde. Atividade física, dormir, se alimentar. O que mais, Livinha? Se nutrir de boas amizades. Boas amizades, controlar o estresse. A alimentação, né? Como a gente nutre o nosso corpo, né, Exato, isso. Como a gente nutre através do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente fala, do que a gente ouve e com quem a gente convive, né? E esse é o nosso grande privilégio. A gente fez residência juntas. Como a Gabi falou, a gente traz marcas de cada uma, né? Eu e a Gabi fomos da mesma turma e encontramos essas pedras preciosas já para nos receber e nos passarem valor, muito além da parte técnica, que sempre foram muito boas, impressionantemente boas. Então, a gente se espelhava muito, a gente queria muito ser parecida com vocês, mas principalmente os valores humanos mesmo. E é isso. Gente, muito obrigada a todos. Compartilhem esse episódio, comentem, deixem dúvidas para que a gente possa trazer também nas próximas pautas, nos próximos episódios. Obrigada.